Deus tem me dado aqui, nessa igreja linda, a qual eu estou. Agradeço pela vida do meu pastor Daniel, pelo meu amigo Oséias pelo convite. E vamos, que Jesus está na casa, amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que está em 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse versículo tem mexido comigo há algum tempo. A carta de Paulo é uma carta escrita para um jovem. Então, quando eu ganhei o convite, logo veio essa mensagem em minha mente, e sou grato a Deus por essa oportunidade de poder falar aqui aquilo que essa mensagem eu estudei, eu trabalhei alguns textos, mas eu quero ser grato a Deus pelo que essa mensagem fez em mim, porque esse texto é muito maravilhoso. Paulo está dizendo assim para um jovem, Paulo está dizendo assim para um rapaz: olha, escuta, Deus não te deu um espírito de temor. E algumas versões está escrito assim, Paulo fala dessa forma, em algumas versões: Deus não te deu espírito de covardia. Aí outra versão diz: Deus não te deu espírito de medo. Aí eu fiquei mais conectado com a palavra medo. Quando Paulo diz assim que Deus não deu o espírito de medo, a palavra medo, para a ação do medo acontecer, tem uma coisa que acontece antes. Para que uma coisa te coloque medo, você tem que ser intimidado por alguma coisa. Então o medo, ele é colado, e ele anda de mãos dadas com a palavra intimidação. E a intimidação, Paulo está dizendo assim: então, Deus não te deu um espírito de intimidação. E a intimidação, a palavra é muito forte. Porque quando se fala de intimidação quer dizer um efeito que causa terror em alguém, com o objetivo de constranger, forçar o comportamento, obter vantagem no íntimo dentro da pessoa. Então, se você está sendo intimidado por alguma coisa, é uma coisa tendo uma ação dentro de você. Então é uma ação, tem algo agindo dentro da pessoa, e essa pessoa está ficando intimidada, porque tem uma ação no íntimo dela. Então essa ação, ela te coage, ou então você intimida. Olha, é as duas situações. Tem a situação do intimidado, e tem a situação do tímido, do intimidado, da ação do que faz e do que recebe. Tem gente que intimida o próximo, tem gente que intimida, fala as coisas com a outra pessoa, ela intimida a pessoa, sabe por causa de quê? Porque nele tem medo também.
Tem gente que tem a ação de intimidar porque ele tem medo. Então Paulo está dizendo assim: olha, Deus não te deu esse espírito, você não precisa de ter medo. E aí, tem um princípio para isso. Tem um princípio, porque a intimidação, ela é astuta, ela tem também, ela anda de mãos dadas com outras palavras, tipo assim, na sutileza, ele vai fazendo devagarinho, vai te intimidando devagar. A intimidação, a ação dela é passos lentos, é sapatinho de meia. Por que você me fala isso? Coloca lá Gênesis 3. Olha o que está escrito em Gênesis 3, como que aconteceu as coisas. Em Gênesis 3, olha, a serpente que era mais sutil, a serpente quem fez foi Deus. Sutil aqui não quer dizer algo ruim, não. Porque foi Deus que fez a serpente sutil. A minha versão fala astuta. Quer dizer, é algo que foi criado. A serpente, ela é esperta. Ela tem atitude, ela tem uma ação de esperteza. Ela pega a coisa rápida. Ela é esperta naquilo, ela aprende rápido as coisas. Então, o que acontece, então, aqui? Satanás, então, vai nesse tipo de animal, ele usa a serpente, que é astuta, que pega, e ela, na sutileza dela, vai conversando com a Eva. E nessa intimidação que a serpente, através do pecado, através do tentador, porque esse intimidador que eu estou pregando aqui é o próprio Satanás. Então, esse Satanás, então, ele está usando a serpente e ele muda o foco, ele troca o foco, ele muda a visão da Eva, por causa da intimidação. É assim que Deus te falou? De todas as árvores você não pode comer? Não comereis de toda a árvore do jardim? Mas aí a Eva resolve, ela coloca uma coisa aqui que eu prestei atenção. A Eva, ela diz assim: e disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Quer dizer, todas as árvores eu posso comer, de menos essa. Mas do fruto dessa aqui eu não posso. Mas aí a sutileza, a intimidação do inimigo é tirar o foco daquilo que é coisa boa. Entende que tem um jardim inteiro para você? Tem um jardim maravilhoso, mas ele quer colocar o foco naquilo que não pode. E esse negócio de desfocar, errar, trocar o foco, é a conotação do pecado. Então aqui aconteceu porque a Eva erra. Nós erramos, pecamos, tinha todos os jardins, mas tinha todas as árvores do jardim, tem muitas alegrias, mas o Satanás, ele pega uma coisa e coloca aquela coisa para que você ache que aquilo é bom para você. E aqui, ela intimida, então ela vai e cai. Esse princípio foi quebrado. Nós então agora temos essa situação para resolver. Porque esse espírito do pecado, esse espírito que eu estou falando, ele está reinando, porque a Bíblia diz que jaz do mundo maligno, esse inimigo, esse intimidador, ele agora toma posse, porque ele conquistou, ele conseguiu, ele intimidou, ele conseguiu, ele ganhou agora, e aí agora acontece algumas coisas. O homem perde, não tem solução mais. Por quê? Porque aconteceu isso.
Mas aí, irmãos, Paulo está falando algo aqui que é tão lindo, porque esse Espírito aqui, foi resolvido para nós. Nós não temos esse Espírito mais em nós. Não tem mais. Você não tem. E eu quero pegar nessa tecla de falar que você não tem, porque não tem mesmo. O Espírito, irmãos, ele trabalha, sabe como? Um Espírito. Então, quando Paulo falou Espírito, pastor Daniel, quando ele fala assim, é um Espírito, e eu gosto de pregar falando o meu nome, sabe, meu apelido, e eu fico conversando comigo. Então, Diguinho, não é seu esse Espírito, é? Então não é meu, tá? Então o que é meu então? Se o Espírito do medo, Deus não me deu o Espírito do medo, então o que Ele me deu? Ele me deu fortaleza. Irmãos, Ele me deu algo. Coloca o Timóteo capítulo 2, 1:7 aí. Olha o que Deus te deu. Olha o que Deus deu para nós. Ele te deu fortaleza. Aí, só que voltando sobre o Espírito, quando falamos de o Espírito, então se é no Espírito, então é no campo do Espírito que o Satanás atua, é claro, porque ele é o Espírito, e ele atua, e como que ele atua? E essa palavra intimidação, como é que se funciona ela? Então, a intimidação, ela precisa, e o Espírito precisa de algo para movimentar. Como assim, Diguinho? Deixa eu explicar dessa forma. A palavra Espírito aqui, ela tem o mesmo sentido na palavra Espírito na Bíblia, na pneuma, é ar, vento, sopro. Então, esse Espírito, para ele atuar, ele tem que atuar dessa forma. Como? Como ele é. E como que ele é? Um vento, um sopro. E o que um vento precisa? O vento, ele precisa, se tiver algo aqui e bater um vento, esse vento vai levar algo. O vento, ele leva poeira. O vento, ele forma ondas. O vento, ele forma turbulências no mar. O vento, ele faz coisas. Então, a Bíblia me dá respaldo. A Bíblia me dá isso. Fala que o Espírito é como um vento. E esse vento, tem um livro que eu li, gostei muito, há 1 ano e meio atrás, John Beverly. Ele fala que o Espírito, ele precisa de uma onda, e ele é como um surfista. E ele tem que, ele surfa na onda que se forma. Então, e a onda também, a palavra onda, ela dá para mim, e você vai saber e vai entender, que ela som também é uma onda. Então presta atenção no que eu estou querendo dizer, irmãos. O Espírito, então, às vezes trabalha com as palavras, com o som. E a neurociência fala que as coisas acontecem dentro de você. Se eu estou falando da intimidação, as coisas acontecem dentro de você, sabe como? Nos seus sentidos sensoriais. Aquilo que você ouve, forma uma onda dentro de você. Aquilo que você está falando, forma uma onda no outro. Aquilo que você está vendo, está transformando alguma coisa dentro de você. Aquilo que você coloca o outro para ver, se você trabalha intimidando alguém, ou está sendo intimidado, é porque você está tendo alguma coisa aí dentro acontecendo. E eu vim aqui com a notícia, e eu vim aqui com a palavra de que Deus vai bloquear, vai fechar, vai te fortalecer, vai bloquear essas ondas que vai na sua mente. Vai bloquear as coisas que vão chegar para tentar te destruir.
Então, se eu não tenho um espírito do medo, então Paulo está falando assim, olha, fica tranquilo, esse espírito não vai chegar em você. Por quê, Paulo? Porque você tem fortaleza. Você tem força. E aí eu estava estudando e prestando atenção no que Paulo fala sobre a fortaleza. E eu estava conversando com o evangelista Osmar, que um dia ele pregou lá embaixo, e eu estava estudando sobre a fortaleza, algo que se diz assim, ó, é fortificado, é forte, é uma fortaleza, Emerson, é uma fortaleza, tem uma fortificação. O que se dá isso? Muralhas. Então, se você fala assim, ali é uma fortaleza, você vai ver que lá tem, eu estou desenhando algo, uma imagem para os irmãos, é o que? Vai ter ali uma muralha, porque ali é uma fortaleza. Se tem uma muralha, e Paulo está falando assim, você tem essa fortaleza. Paulo está falando assim, ó, fique dentro da muralha. Olha, quem chegar na muralha, quem chega em uma muralha, tem que identificar. Quem chega na guarita de uma muralha, tem que identificar. É como se, deixa eu desenhar para os irmãos, é como se alguém faz assim, é como se você estivesse dentro da muralha, e aí vem alguém, e a guarita vai fazer assim, né? No quartel não faz isso? Faz assim, quem é você? Quem está se aproximando? Quem está vindo? E aí, vai ter pensamentos, vai ter palavras que vão querer entrar e invadir a sua mente, mas a sua mente tem essa muralha. Eu não posso bater o pé, que eu estou com o pé machucado. A mente, então, a nossa mente está fortificada por esses pensamentos negativos. Vai estar aí, pastor. Vai até estar aí. Vão tentar te fazer achar que é certo. Eu estou pregando para jovens, mas serve para nós todos aqui. Todos nós somos jovens, mas o público hoje, os jovens hoje são bombardeados por pensamentos, coisas colocadas na mente. E eu disse ao pastor essa semana, se nós fosse colocar, o tema da minha semana é na mente, porque terça-feira foi falado. As coisas acontecem dentro da mente. O Timóteo aqui, o jovem Timóteo, ele está sendo intimidado pelas pessoas. E Paulo está falando assim, não fique intimidado, Timóteo, prega o evangelho, fala da palavra, prega o evangelho, não fique intimidado, não deixe o inimigo invadir a sua mente. Pregue a palavra, fale a palavra, não deixe que o outro ganhe os seus pensamentos. O que eu quero dizer? Porque, irmãos, você já viu uma pessoa que é intimidada? Uma pessoa que é intimidada, eu estou falando de mim, irmãos. Tem hora que Satanás me intimidou tanto e colocou tanta coisa na minha mente, sabe? E até hoje eu luto, nós lutamos, temos que lutar, mas quando a gente descansa nessa muralha, quando a gente descansa nessa fortaleza, Ele vai te guardando e você vai ficando tranquilo, porque na cidade de Deus, a muralha é muito alta, e o inimigo não vai invadir a sua mente mais. Mas é necessário você deixar que Ele trabalhe, que Ele faça por você. Não deixa, irmãos, não deixa que o inimigo use a sutileza, a intimidação do inimigo. Não deixe que ele venha te abater com palavras. Irmãos, a intimidação, Satanás, você lembra que eu falei que ele é astuto? Você lembra que ele usou a serpente, porque a serpente é esperta?
Deixa eu te falar uma coisa. O Satanás, ele é tão astuto e ele é tão esperto que ele vai entender e ele sabe como te invadir, como atacar você. Qual é a melhor forma para atacar você? E ele vai usar às vezes as coisas que você acha que não é. Deixa eu pegar um pouquinho assim, um pouco pesado. Talvez ele vai usar o seu próximo, ele vai usar a pessoa do seu lado com a intimidação. Ele vai usar a intimidação, irmãos. Ele vai usar uma pessoa do seu lado para poder fazer que você pense ao contrário, muda o foco. Ele vai fazer que você muda o foco usando a pessoa do seu lado, que está ali do seu lado, sabe? Do seu lado, de me dar uma referência bíblica, eu vou te dar. Mateus capítulo 16, 23. É um discípulo, é um homem, é um mestre que estava ensinando o seu discípulo. Ali o homem estava ali, o Jesus ensinando, comendo, alimentando do lado, e ele ali firme do lado, e aí Satanás invadiu a mente de Pedro e falou: para que você vai fazer isso? Para que você vai ter que fazer isso? Por que você tem que sofrer essas coisas? Para que você vai sofrer isso? Mas aí, irmãos, quando eu estou falando no campo do Espírito, irmã Eliana, eu estou falando no campo do Espírito, aí Satanás, ele está usando de intimidação a um discípulo para atacar um Espírito que é muito forte, que é o Espírito de Deus. Aí, esse Espírito que é Cristo, ele vira para Pedro e fala assim, e ele não fala o nome do Pedro, ele fala: para trás de mim, Satanás. É como se alguém estivesse na guarita, sabe? Assim, ó, aqui não. Opa! Vai para trás. Aqui você não entra não. Deus está te bloqueando, está te fechando, está colocando você dentro da cidade dele nessa noite. E o inimigo vai tentar te atacar, mas ele vai falar assim: para trás, porque ele está protegido na cidade de Deus. Na minha cidade, irmãos, o Salmo 48 diz que a cidade de Deus é alta. E é bom demais você estar lá na cidade de Deus. É bom demais quando você está dentro da vontade de Deus. Eu amo estar na presença de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Mas Satanás trabalha fortemente com a sutileza, com a intimidação, para poder tirar, para poder arrancar. Mas hoje eu estou declarando na minha e na sua vida que nós estamos sendo fortificados. Porque o nosso Deus é grande, Ele é muito maior do que esse inimigo. Essas palavras que estão te atacando, o seu Deus é muito grande. Ele é maior do que você pensa, Ele é maior do que nós imaginamos, Ele te protege. Aí tem outra mulher na Bíblia que o inimigo achou nela, sabe? O inimigo achou nela e colocou muitas pessoas para atacar a mulher. E aí essa mulher, ela foi atacada, foi intimidada, foi arrebentada pelo Satanás, sabe? Foi invadida por pensamentos negativos, e aí ela foi açoitada. Eles pegaram ela, e vários estavam com pedras na mão, e aí chegaram perto de Jesus. Pensa essa cena, a mulher pecou, aí vem arrastando a mulher, e joga a mulher agora nos pés. E eu gosto de desenhar as coisas, né? E eu fiquei desenhando, pastor Daniel, assim, eu fico imaginando a mulher caindo no pé de quê? Da muralha. Aí a muralha, aí cai, a mulher, pum,
Quando ela caiu ali, quando chegou, aí essa fortificação, ela não é só fortificação, ela não é só uma fortaleza, ela é amor. Meu Deus. E aí, com amor, Ele te protege. Com amor, Wendy, Ele protege cada um de nós aqui nessa noite. É com amor. Ele podia ter falado assim, ele podia ter mandado um raio e matado todos aqueles fariseus, aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, mas não. Quem não tem pecado, atira a primeira. E aí eu fico imaginando o som das pedras caindo, sem machucar a mulher, e a mulher sendo abraçada pelo amor de Deus. Irmãos, se aí eu estou desenhando aqui para você uma mulher, sabe, às vezes machucada, apedrejada, e talvez você está falando comigo, talvez você está pensando, Diguinho, eu estou sendo atacado, eu estou sendo apedrejado, e você está falando que eu estou sendo protegido? Você está falando que eu estou sendo protegido, eu estou sendo atacado, eu estou sendo apedrejado, e você está me falando, escuta, não é o externo que eu estou falando, não é umas coisas que você está vendo que eu estou falando. Deus está protegendo aquilo que interessa para Ele, e o que interessa para Ele é uma alma, é um Espírito Santo, é algo que está dentro de você. Então, se você não está sendo abraçado por alguém, se você não está sendo abraçado por seu pai, deixa eu pegar pesado, se você não está sendo abraçado pela sua mãe, se você não está sendo abraçado pelo seu filho, se você não está sendo abraçado por alguém, está sendo intimidado, está sendo arrastado para um canto da depressão, sinta-se amado hoje, sinta abraçado por dentro, sinta-se alimentado por dentro, porque Jesus, Ele trabalha dentro de você nessa noite. Sinta abraçada nessa noite, sinta-se abraçado nessa noite. Não importa o que o povo está falando aí fora, não importa o que o povo está falando de você, sinta abraçado pelo Espírito, por essa muralha que te abraça nessa noite. É amor. Aí, se tem um espírito, então, se tem um espírito trabalhando, ele está trabalhando, está jogando, fazendo ondas dentro da sua mente, colocando pensamentos na sua mente, colocando negatividade. Tem jovem aqui achando que não vai ser nada, tem jovem aqui achando que não vai ser, tem jovem que acha que não vai acontecer, tem homens aqui dentro que acham que não vai dar certo, tem irmãs aqui que acham que já perdeu. Deixa eu te falar um negócio, Jesus é maravilhoso, Ele cura, Ele liberta, Ele salva e Ele te protege com amor. Coloca para mim, por favor, 1 João 4,18, para resolver o problema do medo, para resolver o problema do medo. No amor não há temor. Meu Deus, no amor de Deus não tem intimidação. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. A intimidação chega perto de você, e a palavra lançar, irmãos, a palavra lançar não é simplesmente dar meia volta e vai embora. Não. A palavra lançar aqui é o Espírito que está te protegendo, pegando o Espírito que está querendo te atacar e jogar ele. Não é mandar ele dar meia volta, é pôr a mão nele e jogar, e lançar para bem longe da sua mente. Mas para isso acontecer, eu preciso de estar dentro dos mandamentos, dentro
da palavra, dentro do ensino, dentro daquilo que é bom para dentro da minha alma. E como é que eu faço isso, Diguinho? E esse tema tem permeado a minha mente por o ano todo. Eu acho que eu ministrei no Morro do Pilar, eu falei algo sobre isso, porque essa parte da neurociência que diz desses sentidos sensoriais, desse sistema, sabe, que nós temos, do tato, da mão, do que você pega, do que você ouve, do que você está falando, é nessas coisas que vão contaminando a sua mente. É no que você está ouvindo. Hoje de manhã, eu estava aqui na igreja, aí o papo aqui na nossa igreja, que é muito boa, é uma igreja que tem ensinamento, sabe, pastores? Que tem doutrina, que tem ensinamento. Aí é assim, ó, aonde eu estou, aonde eu estiver, qualquer lugar que eu estiver, a minha mente tem que estar ligada com o reino. A minha mente tem que estar ligada lá em cima. Aí tem gente que sai de férias, que muda. Tem gente que vai para outro lugar, que sai daqui e muda as coisas. Muda o hino, sabe, Hermes? Muda o hino. Ele muda a vestimenta. Ele muda o jeito de falar. Ele pega em outras coisas. Ele usa os sentidos dele para fazer que entra nele e que invada essa muralha, essa fortaleza, e aí você não está fortificado. Mas hoje, nós entendemos, eu entendi, estou entendendo todo dia, que eu preciso de estar dentro dessa muralha. Eu preciso de estar protegido por essa muralha. E como é que eu protejo? Clamando o nome de Jesus. Clamando o nome que é o único nome. Falando de um único Deus. Só Ele pode fazer isso por mim. Só Jesus pode fazer. Então, eu alimento de Jesus. Eu ouço de Jesus. Eu falo de Jesus. Irmãos e jovens, se você soubesse como é que é. E essa questão de neurociência, esse córtex, esse sensor que a gente tem de captar as coisas, a música, o que ela faz com a mente da gente. E aí, tem tantos jovens hoje, tantos de nós que colocam um hino lá, está triste, fica alegre. Coloca um hino na sua igreja, na sua casa, irmãos. Coloca um hino no seu status, sabe? Muda um negócio aí. Por quê? Porque Jesus quer habitar dentro. Não é somente um nome. Jesus não é somente um nome. Jesus não é somente, é um nome, é Jesus. Não, Ele é um Espírito que está dentro de você, te fortalecendo, te fortificando, te dando graça, te dando cura, te dando libertação. Estar na muralha é dizer, é igual no Salmo 48. É dizer assim, eu estou no alto monte, e o Espírito que está lá embaixo não vai me atacar. E o inimigo, para poder fechar, o inimigo, ele até tenta, mas Jesus, ele é um exemplo para nós. Do que ele é exemplo? Preste atenção no que aconteceu no nosso Jesus. Ele foi atacado de tal forma, com as intimidações desse mundo. E Paulo agora escrevendo para os Timóteos, que não tem esse espírito, porque Paulo, ele é muito cristocêntrico, ele olha muito para o Cristo, para Jesus. E aí parece que Paulo, eu acho que estava pensando nessa imagem que eu vou falar para os irmãos. Ontem eu estava estudando essa mensagem, estava ali desenhando algo na minha mente, né? Imaginando algo. Jesus, irmãos, ele foi intimidado pelos seus discípulos. Você não vai reinar, não? Você não vai reinar agora, não? Cadê o teu reino? Age, faça. E aí tem hora que ele diz, não é chegada a minha hora. Ele é intimidado pelos que estavam próximo dele. Irmão, Jesus era o tipo do homem que os outros falavam assim, você não é. Quem você está pensando que você é?
E talvez eu estou pregando para alguém que está assim no trabalho, sendo intimidado pelas palavras. E Jesus sofreu isso tudo. Homens falavam assim: quem você pensa que você é? Cuspiram nele, pedrejaram ele, bateram nele, mataram Jesus. E aí o inimigo, sabe, cantora? Aí o inimigo, ele fica assim: agora eu venci. Pulei a muralha, invadi. Agora eu estou lá dentro. Ele falou que era. Olha quem falou que era, como que está: estraçalhado, machucado e morto. Olha quem falou que era. Eu não sei o que você está sofrendo na sua casa. Eu não sei o que você está sofrendo aí na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo, mas fique calmo, porque Cristo, Ele tem uma mensagem aqui para você. Ele tem uma mensagem para você. Eu fico imaginando esse personagem Cristo, sendo todo machucado, sendo todo estraçalhado, e aí agora morto, colocado dentro de um túmulo. E o inimigo, sabe? E o inimigo falou assim: agora pronto, acabou. Mas aí, o Pai que está lá em cima, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é a fortaleza, o Deus que é amor. Eu acho que Ele virou para todos aqui no planeta e viu ali o filho dele. Ele falou, irmãos, Ele falou para Jesus, assim que ele é batizado, pastor Daniel, assim que ele é batizado nas águas, Jesus, só para dar uma vírgula aqui, por que Jesus, por que tem esse versículo, que o amor lança fora? Deixa eu te dar um exemplo. Você se sentir amada, você sentir amado, é muito bom. Talvez você não está sentindo amada por fora, mas eu estou pregando aqui: sinta-se amada aí dentro. Jesus te ama. Tem um Deus no céu que te ama. Ele ama você no íntimo. Lá onde a intimidação está agindo, Ele também está lá te protegendo desses dardos, dessas flechas que Satanás joga. Jesus, quando Ele é batizado, uma voz veio e falou: és aí o meu filho amado, a quem me compraz, a quem eu tenho muito prazer. Jesus sai daquele batismo, sabe? Meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que me ama. Aí vem Satanás com as suas intimidações. Fala dessa pedra virar pão. Não, eu tenho um Pai que me ama. Pula daí. Não, eu tenho um Pai que me ama. Quando os pensamentos vierem em você, fala: o meu Pai me ama. Jesus venceu porque Ele sabe e Ele entende que Ele é amado. E lá no Getsemane, Ele falou, Ele até pediu: passa de mim, porque talvez eu não vou aguentar. Passa de mim. E lá no íntimo, irmãos, eu posso ver isso aqui nessa noite. Você pode sentir esse amor aí agora. Lá no íntimo, Raquel, Jesus sentiu o Pai falando: aguenta porque eu te amo. E aí o inimigo derruba, mata. Mas aí tem um lado, no terceiro dia, o Deus, o dono da muralha, o Pai Todo-Poderoso fala: vocês vieram até aqui, daqui para cá, Ele é meu, Ele me está protegido. Satanás não vai, tem um ponto para ele chegar. Acabou, chega. Não vai invadir mais. Não vai invadir mais a sua casa. Declare isso agora na sua vida. Declare Cristo na sua vida. Declare Jesus na sua vida. Declare esse nome aqui, porque Cristo é tudo. Ele não vai mais entrar na minha vida.
Ele não vai entrar mais na minha mente, Ele não vai entrar mais nos meus pensamentos. Declare esse nome, declare esse nome. Tem um nome que você precisa declarar, esse nome é Cristo. Declare, porque Ele te dá fortaleza. Ele te ama, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Você pode dar uma glória a Deus aí, você pode dar um aleluia aí, para chegar no céu, como diz o evangelista Evandro, para chegar no alto do céu, porque Jesus te ama. Faz o seguinte, declare o nome de Jesus aí bem alto, declare o nome dele bem alto, pode cantar, declare o nome dele bem alto, declare o nome dele alto, porque Ele te ama, e o amor lança fora o medo, o amor lança fora todo o medo, o amor lança fora. Declare esse nome nessa noite, declare. Olha, é na mente que você tem que declarar. Eu sei que existe paz em tua presença. Tem paz em Cristo, tem paz com Ele, tem amor com Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declare esse nome, declare esse nome essa noite, porque Ele está aqui nessa noite presente, ressuscitado, te amando nessa noite, como me amou. Ele me tirou da depressão, Ele me tirou da intimidação do demônio, e agora eu estou aqui fortificado, presbítero Cristiano. Olha eu aqui, porque o nome dele é cura, é poderoso. Meu Deus, teu nome é vida. Oh, aleluia, declara esse nome. Ora basuriana, ega baixara, baganda, baixara. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, sai agora. Amo Jesus. Abençoa essa igreja. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus sobre a escuridão.